Que friozinho é esse, gente? Bom dia, bom domingo para vocês. Estão todos bem? Ai, aqui tá um friozinho, mas é aquele friozinho que eu gosto, sabe? Aqui, se vocês virem como que tá o pé de caqui, as folhas estão ficando todas assim, vermelhas e laranjas e começaram a cair. Aí o meu esposo, ele recolhe essas folhas, né? E tá caindo muita folha. O pé de caqui, gente, ele fica completamente sem nenhuma folha. E só fica o pé de maracujá lá em cima, né? Porque o maracujá gosta muito dessa época aqui. E já começou a cair alguns maracujá, sabe? Nossa, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Fica bonito, sabe? Uma coisa linda de ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Então as folhas começam a cair, ó, do pé de caqui. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Dá esse contraste, né, de vermelho com laranja. Olha, já tá quase, olha, já tá cheio de buraco, né? Porque a copa dele é linda, é fechada. Gente, bem a cara do outono, que coisa linda, né? Olha isso. Olha que cor linda que fica. Mas no inverno, né, fica aquela paisagem, parece que triste, né? Porque fica tudo seco, sem nenhuma folha, parece que tá tudo sem vida. Mas o outono, nossa, deixa a cor das plantas linda, sabe? Esse avermelhado que começa a cair no chão. Gente, mas cai muita folha. Cai muita folha mesmo. Olha aí. Aí nós vamos jogando nos pés das coisas, né? Ó, bonito, né? Aí tem que rastelar, porque ó, é milhares de folha e cai muito mais. Então, minha gente, ai, deixa eu sentar aqui. Hoje eu vou cozinhar um feijão. Deixa eu contar a história primeiro do feijão, desse feijão que eu vou cozinhar hoje. Que hoje eu vou abrir ele e vou ver se ele tá, como que tá ele pra comer. Se ele vai tá molinho, se o grão vai tá duro, né? Hoje eu vou abrir ele. Esses feijões, eu armazenei ele em setembro de 2019. Eu gosto de contar a historinha primeiro pra vocês entrar na conexão junto comigo e ficar mais fácil de compreensão, tá? Ó. Eu vou contar a história pra vocês desse feijão. Olha, até que olhando assim no vídeo tá bonito, né? Olhando assim no vídeo. Só que eu vou contar uma história pra vocês desses dois feijões aqui. Eu e meu esposo, quando morávamos lá no Grande ABC, em Santo André, né? Nós morávamos numa casa de sobrado. E nós sempre estocamos alimento. Então, assim, a nossa casa era um sobrado. Tinha a sala, e tinha a cozinha e a sala. Aí no fundo tinha um quarto, tinha um outro quarto e um banheiro. Na sala subia uma escada e tinha um cômodo enorme. 6 metros por 5. Era um outro quarto, né, enorme. E tinha uma varanda também bem grande. Só tinha isso em cima da casa. A casa era bem amplo, esse cômodo em cima, sabe? Então, como as crianças eram pequenas, eu e meu esposo, né, os meus partos sempre foram cesáreas, então eu evitava ficar subindo aquela escada, né? E o Dedei, meu filho do meio, ele nasceu em 2019. Então, aquele quarto lá em cima, a gente não usava ele como quarto, entendeu? Porque eu dormia com meu esposo num quarto e a Lanes e o Dedei no outro quarto, entenderam? Embaixo. Então não tinha necessidade da gente fazer lá em cima um outro quarto e separar as crianças pequenas, ainda mais por causa da escada que era perigoso. Então aquele cômodo lá de cima, enorme, o que nós fazíamos? Nós guardávamos alimento, equipamentos do meu marido, era um quarto para isso.
Então, nós tínhamos gôndolas, né? Essas gôndolas eram porque eu tinha confeitarias, já contei minha história para vocês, eu tinha 2 confeitarias. E em confeitarias, você vai adquirindo equipamento, adquirindo coisas conforme o tempo vai passando. E essas minhas prateleiras estavam lá sem uso. Inclusive, essas prateleiras estão até aqui hoje na minha casa. Então, prateleiras que eu não usava na confeitaria. Inclusive, eu comprei essas prateleiras, uma no Atacado Macro, que inclusive fechou lá em Santo André o Macro, que eu amava comprar lá. E também as outras no Sam's Club, que também era ali, vendia esses equipamentos. Eu achava uma promoção, uma oferta muito boa e comprar. Então tá, as coisas que eu não usava na confeitaria, prateleiras, muitas coisas pra ficar colocando coisa na confeitaria, tava lá na minha casa, nesse cômodo. E era lotado de comida, armazenada. Muito macarrão, muito arroz, muito feijão, tal. Isso em 2000, tô contando a história lá de trás, tá? Até 2019 que eu morava lá. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos nossa propriedade aqui já desde 2007, então 2007... 2017, 2018, 2019, 12 anos nós já havíamos comprado essa propriedade sem ter a casa. Então, em outubro de 2019, nós decidimos construir. E eu já contei para vocês como que nós construímos essa casa aqui. Então, já chego na história do feijão. Então, o nosso armazenamento... Todo o nosso armazenamento que nós tínhamos lá estocado foi até setembro. Eu lembro que eu comprei bastante coisa no mês de setembro e estoquei. Por quê? Porque nós íamos começar a construir. E eu já contei pra vocês. Por que nós havíamos parado de fazer estoque? Porque nós focamos... Você tem que focar numa coisa só pra você conseguir o seu objetivo daquilo que você quer. Você tem que focar numa coisa só. Então, até aquele presente momento, nós íamos trabalhando, meu esposo na empresa que ele trabalhava, que ele saiu até aí no final do ano, que vocês já sabem, e eu ia tocando ali a confeitaria, e nós mantínhamos nosso estoque de comida, meu esposo com os equipamentos dele, nesse cômodo lá em cima da casa, tá? Em outubro de 2019, nós iniciamos a construção aqui da nossa casa. Então, a nossa energia colocada para fazer o nosso estoque e comprar qualquer outra coisa que nós tínhamos que comprar, cessou. E o nosso foco direcional foi construir a nossa casa. Então, nós precisávamos economizar qualquer 18, 19 reais que seria de um saco de cimento. Porque naquela época eu paguei... em saco de cimento, R$17,90, R$18,90. Hoje tá R$35, R$37 um saco de cimento. Então, parou ali o foco no estoque, em comprar qualquer outra coisa, móvel, roupa, acabou aquilo e focamos na nossa casa. Então, nós começamos em outubro, novembro, dezembro. Finalizou todo o alicerce aqui da casa. Eu tenho as datas perfeitamente na minha cabeça. No dia 7 de outubro, o pedreiro entregou o alicerce aqui da nossa casa. Então, foram 2 meses para fazer o alicerce, porque as coisas aqui iam saindo conforme isso aqui mandava. Vocês compreendem o que eu tô falando, né? Então, quando foi dia 7 de outubro, o alicerce estava todo pronto, material todo comprado e pago, pedreiro também pago. Tudo bem. Quando chegou no início de 2020, nós já começamos a ouvir o quê? A pandemia, né? A pam. Aí o que aconteceu? Eu estava com 2 crianças, um bebê pequeno e meu esposo trabalhando lá no trabalho dele. Obviamente que eu não fui trabalhar nas confeitarias, certo? Fechei, que eu tava com as crianças pequenas, não dava mais para ficar transitando. Com isso, foi o quê? Eu lembro que teve o carnaval, que teve aquele vuvuco para ver se ia fechar ou não, que estava se espalhando, e mesmo assim teve o carnaval em 2020. Vocês lembram da história? Vocês lembram? Teve o carnaval, e aí a coisa, quando chegou no mês de março, começou a se espalhar mesmo, e aí deu no que deu. Lá onde eu morava, fechou tudo. Todos os mercadinhos de bairro estavam fechados, tudo estava fechado,
por causa até mesmo de denúncias dos próprios moradores. Então imagina os comércios maiores, estavam todos fechados, sabe? E era limitado para entrar 1, 2 pessoas, não podia ter fila e aquela loucura. Nisso, eu e meu esposo, nós demos graças ao eterno nosso Deus por causa do nosso estoque. Que nós tínhamos até ali feito em setembro de 2019, tá? Aí o que aconteceu, eu lembro que começou que não tinha mais nem papel higiênico para comprar ali, próximo ali, da onde eu morava. Nos atacados não tinha nada, cessou tudo, sabe? E começaram a limitar um pouquinho de comida para porque deu um alvoroço, tá? Aí o que aconteceu, nós, como ainda estávamos construindo aqui, porque aqui é interior, nós morávamos lá no Grande ABC, o que eu fazia? Nós mandávamos dinheiro, né, para minha mãe, ela comprava o material para nós e entregava. E eu ia depositando o dinheiro na conta do pedreiro, né, para ele dando continuidade na nossa obra. Com isso, o foco continuava, só que a coisa tinha se apertado, porque não dava mais para sair para comprar. E eu fiquei muito naquela, pro meu marido, porque a empresa dele continuou a todo vapor lá, tá? Continua a todo vapor a empresa dele lá onde ele trabalhava. E aí eu ficava meio com receio, porque só o meu marido, eu fiquei completamente em casa, isolada, eu não saía pra lugar nenhum, porque eu falava, não, eu tô com um bebê pequeno, ainda eu ficava meio assim, porque o meu marido chegava, eu lembro que ele tirava o uniforme dele, as coisas dele, tudo lá no portão de casa lá, falava pra ele, o povo vai ver você tudo de cueca aí. Ele, cara, tá todo mundo isolado dentro de casa, ninguém vai me ver não. Aí tal, né? Aí já colocava a roupa dele lá fora, pra mim poder mexer com a roupa dele lá fora, sabe? Porque eu tava com criança pequena dentro de casa, né? E nós temos que ser prudentes nas coisas. Aí o que aconteceu? Nós fomos ali utilizando o que nós já tínhamos em casa. A nossa comida, nós tínhamos bastante papel higiênico, zero preocupação, né? O que não tinha de estoque era coisa de mistura fresca. Mas como a gente nunca ligou para mistura, não é uma coisa que a gente faz questão, nunca fez questão dentro de casa, então a gente foi consumindo aquilo que a gente tinha no nosso estoque, que inclusive era muita coisa. Muita comida, era muito macarrão, muito arroz, era muita coisa. Tá, tudo bem. E continuou o foco na nossa casa. Quando se passou o tempo, nós focando só na construção da nossa casa, aí foi, deixa eu só pegar aqui a minha linha do tempo. Em 2021, então começamos em 2019, passamos 2020 inteiro construindo, não fizemos estoque, passou 2021 quase inteiro, né, e nós ainda construindo nossa casa. Eu vim embora com as crianças. Quando a gente chegou aqui, a casa tava no bloco vermelho, tá? Tava no bloco mesmo, vermelho. E eu entrei pra dentro da minha casa assim, porque havia vendido a casa lá, certo? Que nós morávamos, vendia. Quando foi pra gente vir pra cá, gente, o meu cunhado, ele viu pra gente um caminhão do colega dele pra trazer as nossas mudanças. Quando o caminhão chegou lá pra pegar as coisas, o caminhão era pequeno. Gente, o caminhão era pequeno. Então teve muita coisa que não deu pra trazer, né? O que eu fiz? Eu trouxe todo o restante que tinha de comida, né? A gente tinha armazenado as coisas. Eu trouxe todo o restante de comida, os móveis, e muita coisa teve que ficar. Então foi tudo pra casa da minha sogra e pra casa da avó dele, sabe? Ele pegou, guardou lá um monte de coisa, as ferramentas dele, não trouxe nada, ficou tudo lá. Ferramenta, equipamento, porque ele com medo de chegar aqui e as crianças ficar mexendo, sabe? Sabe como que homem é pra lado de ferramenta, equipamento, essas coisas assim. Então não veio essas coisas, ficou tudo lá com ele. E mais outras coisas que não deu pra trazer no caminhão, ficou tudo lá, sabe? Ficou caixas de livro, porque eu dei preferência pra trazer os móveis, essas coisas de cama e tal. Então ficou tudo lá, na casa da minha sogra e da avó dele. Aí tudo bem. Então, a gente continuou construindo. O meu marido chegou aqui, gente, pegou, como ele vinha, né, esse período de 4 anos eu morando aqui só com as crianças e meu esposo lá, quando ele vinha no sábado,
passava o domingo e tinha que ir embora na segunda, porque ele trabalhava à noite, então na segunda à noite ele já tinha que ir trabalhar. Então a nossa vida foi assim durante 4 anos. Então o que meu marido fazia? Ele chegava aqui, via coisas que dava pra ele fazer e ele fazia. Por exemplo, quem chapiscou todinha essa casa foi ele. Ele fez o que ele tinha que fazer com cimento, tal, na carriola, e com a vassoura velha, ele chapiscou em 1 minuto todinha essa casa. Vocês acreditam? Bom dia, filho. Fica aí que a mãe tá fazendo um vídeo. Fica aí. Vai se cuidando, tá bom? Aí o que aconteceu? Então ele vinha fazendo isso. E nós continuávamos a consumir a comida do nosso estoque, porque o foco ainda estava direcionado na construção da nossa casa, tá? E comida para comprar, a gente sabe que não é barata. Então eu destinava o dinheiro para comprar coisas, pequenas coisas, né? Vocês viram muitos vídeos aí meu de que eu ia comprando pequenas coisas e mistura, tá? Quando a casa já tava com cerâmica no chão, é caro, gente, comprar essas coisas, tá? E o provedor da minha casa é meu esposo. Então, quando já tava tudo com cerâmica, já não tinha pó, a gente conseguiu comprar tinta, nós pintamos, tal, não sei o que tem. E parou esse processo da gente consumir os produtos do estoque. Aí o que aconteceu? Veio aquele desejo de novo de estocar o alimento. Veio. Sabe quando veio assim, aquela coisa? Por quê? Porque nossa casa já estava muito adiantada. O que minha casa tem que fazer agora é pintar, tá? Aqui, ó, pelo lado de fora. Ela tem que pintar agora, minha casa. Porque dentro... e colocar um forrinho aqui, ó, também que eu quero colocar, tá? Aqui na lavanderia, tá? Aí o que aconteceu? Veio aquele desejo. Falei pro meu marido, ó, você tá, verdade. Então, vamos agora focar no nosso estoque. Tá? Por quê? Porque muita coisa aqui já tinha adiantado, o foco já não tava. Nós já tinha comprado, tirado os móveis muito velhos, muito antigos, tínhamos comprado os móveis novos, né, gente? E não dá pra você querer ter uma coisa e ficar focando em várias coisas. Você foca em uma primeiro. Aí o que aconteceu? Quando a casa tava bem adiantada, os móveis trocados, os velhos jogados fora, coisas doadas, então veio aquele desejo, aquela vontade imensa, fazer o estoque, amor, vamos fazer o estoque agora novamente, porque o nosso estoque supriu durante esse tempo todo, tá? Quando meu marido, aí eu fiz, e meu marido ainda tava lá, tá? Ainda eu fiz e meu marido tava lá, em Santo André, tudo bem. Fui fazendo estoque e tal, fui armazenando as coisas assim. Quando meu marido chegou agora no final do ano, que ele veio pra cá, e ele veio trazer todas as coisas que tinham ficado lá do caminhão, quando ele chegou aqui, nossa, gente, eu não imaginava que ainda tinha ficado tanta coisa. Nem passou pela minha cabeça. Porque ficou muita coisa dentro de caixas. Então ele chegou na casa da mãe dele e da avó dele, lá nos cômodos que não usava, e só colocou. Quando ele veio pra cá, ele não abriu nada, ele catou do jeito que tava. Sabe, homem, do jeito que é, né? Porque se fosse eu tinha aberto tudo, tinha doado alguma coisa que não servia mais, talvez seria jogado fora, jogado na reciclagem. Ele não. Ele socou tudo e trouxe. Quando chegou aqui, eu comecei a abrir as caixas pra ver o que tinha. Eu quase caí pra trás, gente. Tinha 2 feijões perdidos no meio das caixas de 2019. Olha, tava tudo, isso aqui tava empoeirado. Tava empoeirado esses feijões aqui, ó. Ó, começou essa fita aqui, até perdeu um pouco aqui, olha. Ele trouxe no final do ano. Eu quase caí pra trás, ó. Olha aqui. Tava tudo empoeirado. Eu falei pra ele, pelo amor, onde tava isso aqui? Ele, eu não sei. Eu falei pra ele, eu acho que na hora da gente embalar as coisas, porque foi uma correria, né, a mudança. Qualquer caixa assim, ó, que tinha de papelão, a gente ia embalando, né, gente? Ainda eu não consegui tirar todo o pó, todo o pó, porque grudou na fita, olha. E ela perdeu um pouco também a aderência, mas aqui em cima, ó, aqui ela tá bem vedada, ó, aqui por baixo. Mas tava tão empoeirado que eu não conseguia nem ver as condições do feijão. Vocês conseguem ver aqui, ó, aqui tinha uma cola
Ó. Gente, mas tava pó puro isso aqui. Eu não conseguia nem ver as condições do feijão. E no vídeo ele tá clarinho, mas ele não tá. Ele tá bem escuro. Gente, o feijão, eu gosto de comprar feijão de qualidade pra estocar. E aí, desde quando chegou esse feijão aqui, no final do ano, que veio nas caixas, do jeito que tava tão lacradinho, fechadinho, eu não liguei pra abrir. Só que daí, hoje eu resolvi abrir ele, porque, gente, eu comprei feijão. Eu comprei 10 quilos de feijão, porque tava na oferta. E eu tô com 33 pacotes de macarrão pra envasar, que eu ainda não envasei. Sério. E aí eu comprei feijões. Comprei feijões, gente, pra... Ó. Pra estocar. Só. Ó. Eu comprei 7 desse aqui. Ó que branquinho. E comprei 3 preto. Tô com tudo isso aqui de feijão pra estocar, esses 10 fardos aqui. Porque assim, eu fui na cidade, cheguei lá, olhei e falei, eu não acredito, tava num preço muito bom. Aí eu não pensei 2 vezes em comprar. Esse feijão aqui, ó, Tio João. Aqui, ó. Empório Tio João. Aí, comprei esse aqui também, que eu vi na oferta no Tenda, 1 quilo de feijão preto também, pra me armazenar. Aí, eu tô com bastante coisa aqui pra mim envasar, sabe? Ó, tá vendo? Ó, já saiu tudo. Tá cheio de pó, ó. Ela perdeu um pouquinho essa aderência, mas aqui em cima, aqui nessa tampa, mais embaixo, ó, tá bem coisado. E aí eu vou abrir um feijão desse. Eu vou abrir um feijão desse. Pra gente ver como que tá. Porque o que que eu percebi? Eu compro feijão branquinho. Branquinho. Não dá pra ver no vídeo, gente, mas o feijão tá muito escuro. Não sei se é porque tá claro. Nossa, ele escureceu demais. Porque é normal isso. Tá? É normal. Quanto mais tempo vai passando, ó, ele vai, pela falta do oxigênio, ele vai ficando bem escuro. Nossa, no vídeo tá tão bonito, mas ele tá tão escuro. E tem grãos aqui dentro que tá mais escuro ainda, tá, ó. Tem grãos aqui dentro que tá mais escuro ainda. Então, olha. Tô dando uma boa olhada nele, porque eu estoco feijão, gente, sem nada. Não coloco louro, não coloco nada. Olha o feijão como tá. Ó, de 6 anos. Ó. Nossa, como ele escureceu no vídeo, não parece. Olha que clarinho. Ó, eu acho que daqui vocês conseguem ver melhor. Ele tá muito escuro. Olha aqui, grudou tanto pó. Eu não sei como estavam essas caixas lá, as condições que estavam na casa da minha sogra. Mas, em todo caso, eu vou abrir um... Eu tô olhando, né, aqui, porque desde quando meu marido chegou com as coisas, eu só tirei, dei uma passada de pano, porque tava pó puro aqui na etiqueta, eu acho que foi até por isso. Eu vou abrir agora ele pra... Eu vou cozinhar, vou esquentar uma água, porque ele deve estar duro. Ele perdeu a etiqueta dele, acho que foi aqui mesmo, onde tá essa cola, ó. Aqui, ó. Então, ele é de 2019, esse feijão aqui. Vou abrir ele agora pra ver como que tá. Ó, esse arroz aqui, 7 povos, eu armazeno arroz, ó, tá aqui com etiquetinha, ó, armazenei ele aqui, ó. 31 de dezembro de 2024. Tá armazenadinho aqui, tá? Só tem um dentinho de alho aqui, ó. Aqui, um dentinho de alho aqui. Acho que tem uma aqui pelo meio também. Esse arroz aqui é o 7 povos, ó. Tá armazenadinho, ó.
tá em perfeitas condições, mas ele é recente, esse aqui, né? Ó, 31 de dezembro de 2024. Mas esse feijão aqui, eu nem falo que é feijão carioca. Eu já falei feijão preto, porque ele escureceu demais e não parece, né? Ó, é que no vídeo... Esse aqui tá bem branquinho, ó. Comprei ele bem branquinho. E esse aqui tá muito escuro. Em todo caso, vou cozinhar ele pra gente ver como que tá o grão. Vou abrir ele, tá? Porque como eu cheguei com... Comprei mais feijão, fora o que eu tenho lá armazenado do ano passado, vou armazenar esses. Vou fazer logo esse feijão aqui. 6 anos, porque a gente tem que comer ele, né? Comprei mais, vou comer ele então, tá bom? Então, vou esquentar a água, vou deixar ele de molho, vou dar uma escolhida, né? Porque olhando aqui assim, pela frente tá bom, mas vamos ver os grãos de dentro, né? Se tá tudo ok. Olhando assim, eu não tô vendo nada, gente. Não tô conseguindo identificar exatamente nada dele aqui. E não tem nada, tá? Não tem louro, não tem nada aqui. Tá? Mas eu vou abrir ele agora pra ver como que tá as condições desse feijão e vou cozinhar. Porque tem que comer ele, mesmo se tiver duro, tem que comer. Vamos lá, minha gente? Então, minha gente, se sair algum barulho no fundo, os meus filhos já acordaram. Então, vou pôr uma água aqui, ó. Vou para ferver para deixar o feijão um pouco de molho, tá? Eu não gosto de cozinhar ele direto. Eu vou deixar ele de molho, aí pra tirar ali as toxinas que tem naturais do feijão, que nos dá gases, essas coisas que todo mundo já sabe. Então, eu vou colocar essa aguinha aqui. Eu gosto de colocar água quente, tá? Em tudo, gente. Eu gosto de colocar água fervida. Então, poderia ter deixado ontem de molho pra hoje, né? Mas eu vou deixar ele algum tempo na água quente, tá bom? Tem essa, tá? A água, minha gente, a água tá lá fervendo. Ó, vocês ainda estão tomando café? Aqui, ó, estamos tomando café, diminuiu a xicrinha aqui, ó, 50 ml. Ó que quentinho. Gostoso. Gostoso, hein? Porque tá cedo. A Alanis e o Dedê já acordou. Ó, deixa eu falar pra vocês aqui. Tá vendo a fita, ó? Ela já perdeu um pouco, assim, de aderência, mas mesmo assim... Tá fechado, ó. Tá lacrado pra não entrar o ar. Ó. Aquelas fitas, elas são boas, ó. Ah, mas aqui no começo, ó. Aqui no fundo, ó. Ela tá com bastante cola. Aqui no começo, assim, ela perdeu um pouco a aderência no final da fita. Ó, aqui ela tá bem... Ó, ó. Bem vedado, tá? Gente, escureceu muito o feijão, tá? Escureceu muito. E eu que gosto de feijão branquinho, só comprar feijão bem branquinho, eu não gosto de comprar qualquer feijão. Nossa, ele escureceu muito. Dependendo da posição da luz, parece que ele tá clarinho, mas ele tá super escuro. Eu acho que ele vai ficar escuro quando eu cozinhar. Vocês viram? A pressão... Ele fez barulho parecendo quando a gente abre coca. Normal. Então é o seguinte. Eu vou cozinhar mesmo esse feijão aqui. Pra mim também tá congelando. Nossa, gente, tá mega escuro. Tá muito escuro. Eu vou dar uma escolhida nele. Apesar que eu sei das qualidades dos feijões que eu compro. Ó, sem nada, sem louro, sem nada. Ah, não tem cheiro de nada também. Nossa, como escureceu. Eu vou cozinhar
Eu vou cozinhar, minha água já tá lá fervendo, que eu vou deixar ali um pouco de molho, que ele deve estar duro. Eu vou cozinhar 2 xícaras de início. Pra mim tá... Vou dar uma escolhida aqui. Visualmente está tudo ok aqui. No cheiro também. No cheiro também tá tudo ok. Olha, gente, 2 xícaras é bastante, né? Ó. 2 xícaras. Uma garrafa dessa aqui, você consegue colocar, dependendo do tamanho do grão do feijão, 2 pacotes e mais um pouquinho. Ou se o feijão for um grão muito grande, você consegue colocar 1 pacote, quase 2, tá? Dependendo do tamanho do grão. Nossa, escurece. Pra você que tá iniciando o armazenamento, o feijão, ele escurece e muito, tá? Ele escurece, olha, tem grãos. Ó, será que você consegue perceber a cor do grão? Nossa, escureceu demais mesmo, tá? Ó. Ó. A cor do grão. Aqui na minha mão, ó. Deixa eu ver. Ó, tem um feijãozinho aqui meio suspeito. Aqui, ó. Um feijãozinho aqui meio suspeito. Ele tá cortado no meio. Ó, ele tá cortado no meio aqui, ó. Tá meio suspeito, tá vendo esse feijãozinho aqui? Vou separar. Escurão, parecendo um feijão velho, né? Mas é um feijão de qualidade, né, que eu compro. Mas ele escureceu muito, muito mesmo. Vou lavar ele agora e deixar ele na água quente. Acabei de tomar meu cafezinho. Dedei ali, ó. Cafezinho bom. Vou dar uma lavada no feijão. É isso mesmo. Gente, ó, lavei aqui o meu feijão. A minha água, ó, ela já tá bem quente. Levantando aí borbulhas. Vou deixar meu feijão aqui de molho na água quente, mas é porque é hábito meu mesmo, tá? Pra liberar aí as toxinas, tal, não sei o que tem, né? E não dá tanta flatulência na gente, né? Olha, gente, vocês piscaram, fui lá enquanto o meu feijãozinho tava ali de molho e fiz a minha sobrancelha. Eu tava gravando um vídeo, assim, aí eu olhei, meu Deus, misericórdia! Fui lá, olha, rapidinho enquanto fiz, já aproveitei, tirei minha sobrancelha, já dei uma melhorada na minha fuça aqui. E eu tô descongelando o pão que eu comprei na segunda passada, né? E eu já vou mostrar pra vocês, também aproveitando nesse vídeo, como que fica o pão e o tanto de pão também que eu tenho congelado no meu freezer. Olha o pão que eu comprei segunda. Ó, eu já havia tirado ele mais cedo. Aí eu coloco, olha isso aqui, pra turma aqui tomar café, ó. Ó. Agora já era, meu amor. Olha que fofo que fica o pão, tá, ó. Perfeito. Ó. Ó, comprei segunda e tava congelado. Então, já tirei aqui. Pra gente estar comendo. E tanto de pão que eu tenho congelado, ó. 10, 20, 30 pães ainda aqui congelado. E amanhã é segunda, seria dia de buscar pães, né? Aí, olha, eu tenho aqui 30 pães ainda congelado pra vocês verem como que é o nosso consumo aqui em casa, tá? Não somos pessoas que comemos muito, nós comemos aqui assim de tudo. Então, olha aqui em cima, eu tenho aqui, olha, 3 pacotes de pão de forma
congelado. Tenho também pão sovado, tá vendo? Ó. Aqui o pão de forma, gente, ele já é todo soltinho, então você é muito fácil, né? Pão de forma. Esse freezer aqui, olha, eu só tenho pães, tá vendo, ó? Congelado. E é isso. O feijão é o seguinte, enquanto eu fui lá fazer minha sobrancelha, dar uma melhorada na minha fuça, deixei o feijão aqui nessa água que eu fervi aqui, tá? Ó, ele inchou bem, tá vendo? Aparentemente, olhando, ele melhorou a cor dele depois que eu deixei de molho, tá? Ele melhorou. O que eu percebi? A água, ela também ficou mais turva. E olha que eu lavei muito bem esse feijão. Outra coisa que eu percebi nele também é que, gente, eu acho que ele vai cozinhar muito rápido. Porque só de deixar ele de molho, eu percebi que o grão, ele tá mole. O grão, ele tá mole, tá? E alguns grãos estão meio que querendo se partir. Então, isso, olha, ó, aqui, ó, o grão querendo se partir. Por quê? Essa é a importância de você armazenar feijão de qualidade boa, tá? Não comprar feijão muito velho, muito escuro, feijão de péssima qualidade, tá? Então, o que eu percebi? Ó, o grão, ele mudou até a cor dele. Ele tava muito escuro, muito, olha como ele ficou. Depois que eu deixei ele de molho na água fervente. Tá? A água aqui tá turva, porque eu vou escorrer esse feijão aqui. Vou dar mais uma lavada nele. Mas ele clareou. Ó. Ele deu uma boa de uma clareada, né? E eu tô percebendo também que ele tá, ó, se partindo fácil. Então, eu acho que eu vou cozinhar esse feijão aqui, gente, menos de 5 minutos, que eu tô com uma leve impressão que ele vai cozinhar muito bem. Eu acho que ele não vai ficar duro não, viu? Coloquei meu feijão aqui, gente. Coloquei pouca água, porque eu vou deixar... Pegou pressão, eu vou deixar, acho que menos de 5 minutos. Eu tô com a impressão que esse feijão vai cozinhar muito. E aqui, olha, já até deixei um alhinho no esquema aqui para temperar ele, porque eu quero muito provar esse feijão aqui. Gente, eu nem sei se eu vou deixar 5 minutos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Quando eu pegar pressão, eu vou contar 3 minutos e vou desligar. Gente, já desliguei o fogo. Já vou até tirar a pressão. Eu deixei 3 minutos e já tô tirando a pressão. Meninas, ó, aqui... Ó, eu fiz esse tanto de feijão porque foram 2 xícaras daquela de 300 ml que eu cozinhei, tá? Eu vou cozinhar esse feijão aqui. Esse feijão aqui, gente, esse feijão aqui eu não vou abrir. Eu acho que eu vou deixar ele guardado aí mais uns 4 aninhos. Acho que eu vou deixar esse aqui mais uns 4 aninhos pra gente abrir ele. Mais pra frente aí, eu vou deixar ele mais 4 aninhos guardado, esse feijãozinho aqui, ó. Vocês estão vendo a cor que tá, né? Escureceu bastante, ó. Né? O feijão eu comprei bem branquinho. Eu acho que esse feijão não vou abrir, tá? Vou deixar ele aí. Já abri esse aqui eu vou cozinhar, vou ver como ficou agora. A surpresa, a panela tá aqui, olha. Tá aqui, ó. Né? Vamos ver a surpresa, mas esse feijãozinho aqui acho que eu não vou abrir não, hein? Vou deixar ele guardadinho. Não sei a data certa que eu armazenei, isso eu sei que foi setembro de 2019. Então só vou marcar aqui 2019 pra daqui um tempo a gente abrir ele pra ver como que vai estar, mas daqui um tempo aí. Deixa aí, neném, não mexe nisso não, meu amor. Bom, saiu a pressão aqui. Vou abrir com uma mão só aqui, vamos ver se eu consigo. Eu acho que derreteu o feijão. Ou não. Vamos ver. Opa, parece que não derreteu não. Quer ver que tá duro? Calma, gente. Ó, ele tá bonito. E eu vou ter que deixar ele cozinhar mais um pouco. Nossa, mas ó, já me dá um alívio dele não tá derretido, gente. Porque eu não gosto. Mas deixa eu ver, né? Ó, tá bonito, não tá? Tá bonito? Tá bonito. Nossa, gente, eu tava com medo de tá derretido. Vocês não têm noção. Mas calma, deixa eu pegar aqui um grão. Nossa, ó,
Tá al dente. Ó, mordi aqui, ó. Vou deixar ele mais 3 minutos. Cozinhou 3. Mais 3 minutos, minha gente. Ó, já tô soltando aqui a pressão pra gente ver como que ficou esse feijão. Bom, gente, vamos ver agora, né? Deixa eu abrir aqui. Coloquei a segunda vez. Oh my God. Deixei mais 3 minutos. Olha, eu acho que tá bom pro nosso paladar. Não vou preocupar a cozinhar mais. Olha, vocês viram? Ó, como que ele ficou. Tá bonito, hein? Ó, só que assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu mexendo aqui, ó, uns já quiseram se desmanchar, mas ele tá al dente, tá? Ó, porque só de eu mexer aqui, eu já tô sentindo. Pôr mais água aqui, ó, porque, ó, tá vendo o caldo? Ele parece que ele deu mais uma enxada, mas olha aqui ele querendo se desmanchar, tá vendo? Tá bom. Não, tá molinho sem se desmanchar. Alguns quiseram se desmanchar, por isso que eu gosto de cozinhar pouco, tá vendo? Alguns já quiseram se desmanchar. Ui. Ó. Ui. Só eu mesmo, pra pegar um grão de feijão que acabou de cozinhar. Ó, então assim, gente, ele ficou, ó. Ó a cor dele. Ó, os grãos ficou inteiro. Cozinhou, então, um total de 6 minutos, tá? Ó. Ó. Tá cozido, tá vendo? Sem se desmanchar. Aqui eu vou pôr mais água, né? Agora, já vou temperar. Vou temperar aqui esse feijãozinho. Temperar ele aqui. Já vou pôr até aqui o meu alhinho. Bom, já vou pôr o meu feijão aqui, que o alho já tá até querendo queimar. Nossa. Vamos ver se ficou bom esse feijão. Ó, tá vendo? Ele tá escurinho mesmo. Ele deu uma escurecida. Ó. Gosto de feijão branquinho. Quero provar esse feijão. Mas tá com gosto de feijão. Eu acabei de provar um grão. Calma, gente. Tá seco, né? Toma água aqui. Bom, pus bastante alho. Vocês acham que lá no futuro, lá, eu vou poder fazer o meu feijãozinho com o meu alho do jeito que eu gosto? É ruim, viu? O cheiro desse alho aqui vai longe. Ó. Vou pôr agora. Aqui, ó. Salzinho. Opa. Põe um salzinho aqui no feijão, né? Ui! Pronto. Um salzinho aqui no feijão. Vou deixar ele dar uma leve fervidinha, né? Só pra pegar todo o sabor da gostosura do alho. Deixa eu ver se tá bom de caldo. Tá bom de caldo. Só vou deixar ele levantar uma fervurinha e vou provar. Ali, ó, naquele meu feijão aqui, ó, já põe o supor. Essa água tá quente. Pronto, um pouco mais de caldo. Daí eu vou congelar esse feijão aí. Olha lá a cor que ele tá. Tá vendo? Mas eu quero que vocês saibam que é normal o feijão escurecer. Eu tava preocupada, achei que ele ia ficar bem duro, né? Porque muito tempo guardado, mas não ficou. Ui! Tá excelente.
ao nosso paladar, que não gostamos de feijão derretido, né? Com caldo grosso, nós não gostamos. Então, deixa eu dar uma fervidinha aí. Aí logo eu vou provar esse feijão aqui e falo pra vocês, tá bom? Feijãozinho já aqui, olha. Do jeito que eu gosto. Ó. Ai, vou desligar porque eu tenho a impressão que ele continua... Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ele tava al dente, mas ó, vocês viram, eu coloquei água porque não tinha caldo e o caldo já começou a querer engrossar, tá vendo? Aí, vou colocar já aqui, ó. Alanis, pega aqui o neném, filha. Ó. Ó como ele ficou. O cheirinho tá bom. Ó, mas ó, já querendo se desmanchar. Vendo? Vou provar aqui um pouquinho de feijão. Ó. Provar esse feijão. Olha aí. Então vamos ver, né? Gente! Aí. Feijão. Ó. Vamos provar. Feijãozinho bem feito, né? Porque vocês viram, eu escolhi, lavei bem ele, lavei várias vezes ele. Coloquei numa água bem quente, bem fervida. Depois escorri, né? Porque ele ficou de novo uma água assim, da cor do feijão, uma água meia cor ferrugem. Então eu escorri aquele feijão, lavei de novo bem umas 3 vezes. Coloquei pra cozinhar com uma outra água fervida, bem quente. E mesmo assim, ele tinha dado uma clareada ali, né, tal. Mas mesmo assim, ó, ele se mantém nessa cor. Ela tem uma cor bonita, né, ó. Ó. Dá uma cor bonita. Vou provar ele. Temperei só com alho e sal, só, sem temperinho natural, tá? Vou provar agora. Pensei que ia ficar bem durão, ficou não. Porque tem feijão que fica, gente. Tem feijão que fica duro, sim. Experiência própria. Tá al dente. Comível. Cá convenhamos que o alho ajuda, né? Porque alho é alho. Como foi eu que fiz, e sei como que é o preparo, como sou criteriosa com as coisas, eu como tranquila, né? Eu falo isso porque nem todo mundo tem um certo cuidado com o alimento, né, gente, pra preparar. E como é coisa que a gente vai colocar pra dentro do nosso corpo, a gente tem que ser bem criterioso. O que vai comer, na casa de quem vai comer, você não sabe como que a pessoa fez. Eu sou chata pra me alimentar, sabia? Como de tudo, mas não feito pelas mãos de qualquer um, sabe? Gostoso. O que eu não fiz ainda é já deixar o feijão cozido naquele preparo que nós colocamos em vidro, depois coloca dentro da panela para cozinhar e armazena ele já cozido. Eu não fiz ainda esse preparo. Acredito que deva sim ficar muito bom esse feijão já em conserva caseiro que nós fazemos. Em conserva eu só faço chucrute, que é de repolho, né, que é só repolho e sal. E faço também caponata de berinjela com cebola, os temperos naturais. Eu conservo ele em azeite, em vinagre. Eu amo, fica azedinho também, uma delícia para comer com pão. E eu conservo também ovos. Vai ficar para um próximo vídeo. Ovo, quando a gente compra no mercado, mas tem que ser ovo fresquinho. Vai ficar para um próximo vídeo eu mostrar para vocês, tá? Ovo também. As minhas conservas são esses preparos diferentes que eu faço, disso mesmo. O chucrute, a caponata de berinjela, que isso não falta nunca em casa, eu amo demais, e os ovos. Agora sim, do restante,
Normalmente, as coisas que eu colho aqui, eu congelo, porque eu ainda tenho essa oportunidade de congelar coisas da nossa colheita aqui da chácara, né? Mas o restante tem muito ainda de coisas que dá assim para armazenar. Eu armazeno abóboras, né? Aquelas que vem com... Eu gosto de armazenar abóboras, eu tenho abóboras armazenadas e assim sucessivamente, né? Ó. Essa segunda garrafa, gente, eu não vou abrir ela agora. Pois eu vou deixar. Eu vou deixar ela, tá? Só que com essas duas do feijão antigo, tá soltando aqui, ó. Eu vou deixar ela. Vamos ver, né? Vamos esperar, daqui uns anos eu abro ela. Pra gente ver. Aparentemente não apresentou nenhum problema. Não tá com louro, não tá com nada. Não apresentou nenhum problema. Esse daqui, olha, vou deixar ele de molho e tal. Eu vou cozinhar esse daqui logo todo, de vez, na panela maior, pra mim estar congelando. Ó, escureceu, né? E olha que eu só gosto de comprar feijão bem branquinho. Escureceu bem, ó. Então, meus amores, vou terminar aqui de comer meu feijãozinho. Meu marido tá precisando da minha ajuda lá em cima, porque estamos fazendo coleta de lenha, tá? Pra gente armazenar, aproveitar que o tempo abriu. E o vídeo de hoje foi esse, tá? Um feijãozinho de 6 anos, ele não ficou se desmanchando. Cozinhei por 6 minutos. Tá o dente, num ponto. Bom pra consumir. Já comi feijão mais duro que esse aqui, tá? Armazenado. Então depende da qualidade do seu feijão. Depende se você comprou um feijão muito velho, muito estranho, muito esquisito. Se você for armazenar, armazene coisas boas de qualidade, tá? Você vai ter menos problema, eu acredito, né? E como que você consegue fazer isso? Aqui, ó, visualmente, você olhando as coisas, vendo o que tá escrito na embalagem, cheirando pra ver se tá com um cheiro bom. É assim que eu identifico as coisas. Meus amores, um beijo, viu? Vou lá que meu esposo tá me gritando, precisando da minha ajuda lá nas lenhas. Um beijo, viu, meus amores? Ó, super certinho o feijão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijão!